pode apresentar essas coisas grandonas, certo? É tudo que a gente chama de varizes, né? Não é bem assim, tá? Varize é isso aqui, ó. Ela tem mais 3 milímetros, é tortuosa. Essa outra tipo de veia aqui, essas duas outras veia tem outros nomes. A roxinha aqui é reticular, veia reticular, e a roxinha ali que de 1 milímetro é telangiectasia. Então, observa que a gente vai ter na perna, no todo, vai ter algumas coisas na 3 tipos de veia, tá? Uma veia que telangiectasia, uma tamanho médio, reticular, e a grandona de varizes. É muito comum misturar, né? Essas dosinhas científicas de varizes, né? Reticular. Vai ver. Então, a gente, na medida que o paciente tiver essas baixas de peso, pode fazer outras alterações, né? Então, você traz cansaço, inchaço na perna, pode desenvolver ferida, úlcera, certo? Então, a apresentação clínica das veias, doença venosa na perna, ela pode apresentar de várias formas, desde a veia pequenininha, certo? Veias grandes e ferida. Ainda ao longo desse conjunto de doenças de insuficiência venosa crônica. Então, a aula de hoje é sobre insuficiência venosa crônica. As varizes estão dentro disso. Então, o que acontece na insuficiência venosa crônica? O paciente ele vai ter alguma queixa clínica relacionada ao sistema venoso. Pode ter acontecido obstrução de veia ou refluxo da veia. Como assim? Se a veia estiver obstruída, o sangue tem que retornar a composição por outra veia, certo? Então acaba sobrecarregando as outras veias que existem. E isso dá uma sensação de inchaço. Ou se as válvulas, eu lembro que a veia de válvulas, ela não funciona. Se ela não funciona, o sangue deflui. Certo? Então ao invés de subir, ele costuma ter na perna. E isso vai dar a ideia de cansaço. Entendeu? Então geralmente está associado a essas duas causas aí ao aparecimento de sintomas de veia. Agora, tem outras causas que vão subir, pode piorar ou por causa do surgimento de veia. Vai ver, genético, mas a princípio, como causa de manifestação clínica, sintomas, sinais e sintomas, está associada à obstrução ou refluxo. Então, a insuficiência venosa crônica vai ter um conjunto de apresentação clínica de alterações de veia e na perna. Agora, a varizes, qual que é a consequência? Varizes são veias tratadas, alongadas, tortuosas, maiores de 3 milímetros. Tá vendo? E as varizes que têm um fluxo de sangue maior do que uma telangiectasia. Só que telangiectasia é um fiozinho de cabelo. Você acha que nesse fiozinho de cabelo tem uma quantidade de sangue tão importante que causa edema, cansaço na perna? Então é só você botar um fiozinho de cabelo no seu pé. Você vai sentir esse fiozinho de cabelo no seu pé? Não. Não imagina isso aqui, não. Então, não dá peso, não é cansaço. Agora, diferente de uma veia. Entendeu? Então, a veia, com variz mesmo, né? Que eu aprendo, uma variz ela vai ter mais sintomas para paciente. Aí tudo bem, né? Nada impede, se o paciente tem algum outro sintoma de coceira, do período menstrual, mas o fluxo de sangue, o volume de sangue é muito baixo, para causar um sintoma tão importante. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, quando começa a ter essas complicações de ferida na perna, se dá um cálculo. Por que surge essa ferida? Porque a veia é tão grande, então a insuficiência venosa é tão grande, né, que o líquido acumula, tem um edema crônico, acaba inflamando e lesiona a pele. Então é uma inflamação crônica. Então a telangiectasia não é a formação dessas úlceras, sim uma insuficiência venosa de veias varicosas, insuficiência venosa de veia profunda, várias outras causas que levam à formação de úlceras. A gente vai ver isso. Quando a gente fala de insuficiência venosa, uma das coisas mais frequentes. Então, por exemplo, tem alguma menina que fez telangiectasia? Você tem alguém? Aqui tem alguém? Não, você tem alguém? Então, se metade das mulheres não tem, né? Aliás, a prevalência pode chegar a 50% da população. Certo? Só que a úlcera venosa não é tão frequente, não é frequente igual a telangiectasia. Então, entenda que a insuficiência venosa tem essa apresentação muito grande, certo? Mesmo uma vez aqui, até uma úlcera. Só que a prevalência da gravidade é menos frequente. Mais frequente é o que? Metade da população tem 30.
assim você analisa essa estatística. Eu estava com metade da população tem vários, metade da população não tem vários. A planta telangiectasia, quanto a varícia, elas são insuficiências venosas. Isso, esse grupo. Tá. Bom, aí, enquanto a questão de exposição, surgimento, então tendo aqui as telangiectasias reticular estão bem superficiais na pele. E as varizes estão localizadas aonde? Na face subcutânea. Ou seja, são veias superficiais, não é? Porque a gente tem na anatomia que vocês estudaram o sistema venoso profundo. O que é o sistema venoso profundo? São as veias que estão abaixo da face muscular. Então a gente tem dois tipos de veia: as veias superficiais e veias do sistema venoso profundo. É isso que tem. Bom, qual é a função da veia? O que serve a veia? Na perna. Isso é na perna. Ela vai retornar o sangue venoso do pé para o coração. Só isso, não é? Isso. Aí, então tá bom. Aí qual é o sentido? Vamos supor que o coração. Deixa eu desenhar aqui. Vamos supor que o coração vai estar desse lado e o pé está aqui. Então qual é o sentido do fluxo sanguíneo? Isso. Nesse sentido, não é? No sistema venoso profundo. E o sistema venoso superficial? Também. Certo? Agora, o que eu falei? O que é insuficiência venosa? Pronto. É uma doença que se a válvula não funciona, o fluxo ele volta no pé. Certo? Isso é um motivo. Mas o refluxo pode acontecer tanto no sistema venoso superficial como no profundo. Está conseguindo entender isso? Toda vez que tiver refluxo, vai ter insuficiência venosa crônica. Então, se o sangue não consegue acender, ele vai manter na perna, vai ter venda, vai ter tudo, certo? Além disso, a gente chama do sistema venoso superficial e profundo. A gente tem aqui, ó, uma veinha que ela liga o sistema venoso profundo com o superficial. Essas aqui são as veias perfurantes. Tá? Então a gente tem as veias superficiais, veias profundas e perfurantes. O fluxo do sistema venoso das perfurantes é em sentido? É do sistema venoso superficial para o profundo ou do profundo para o superficial? Superficial para o profundo. Então, o normal é que o fluxo ele faça esse caminho aqui também. Então vamos corrigir tudo. Então o fluxo sanguíneo do pé, do coração, ele se dá dessa forma aqui do sistema venoso superficial e nas perfurantes é assim. Qualquer coisa que mudar o sentido dá uma insuficiência. Aí, professor, mas o que isso representa? Inchaço, dor e surgimento de varizes e reticulares telangiectasias. Está entendendo? Então, o que acontece? Quando a gente está vendo as telangiectasias reticular e varizes, a gente está vendo eles nessa região aqui, que está nessa pele superficial, né? Então, se tiver um refluxo no sistema venoso profundo, ou seja, olha só, o sangue ele volta para o pé e volta para o perfurante, certo? O que vai acontecer com essa veia para baixo? Ela vai refluir, pode não ser suficiente. E aí vai desenvolver varizes. Tá conseguindo entender isso? Então, observe que a varize ela pode ter causa de veia superficial, pode ser por causa de uma perfurante que é insuficiente, ou por causa do sistema venoso profundo ser insuficiente também. Ou tudo junto. Entendeu? Agora, o paciente pode ter insuficiência venosa profunda e não ter varize, também pode. Só que aí ele não vai ter varize, ele vai ter dor e edema. Por quê? Porque você vai ver essa veia tortuosa na pele, ela vai estar na musculatura. Está entendendo? Então, a gente viu que na definição da insuficiência venosa, o refluxo é uma causa de manifestação clínica da insuficiência venosa. E a obstrução, professor? A mesma coisa, porque se tiver obstruído aqui, ó, o que acontece? O sangue vai ter que fluir sempre pelo sistema venoso superficial, certo? Se a válvula for doente, também reflui.
Só que o que acontece? O sistema venoso superficial ele não suporta um fluxo sanguíneo muito grande quando tiver um sistema venoso profundo. Então acontece na trombose. Ele acaba dando inchaço. Porque 20% da fisiologia, o retorno venoso está por 20% do sistema venoso superficial. No sistema venoso profundo, é 80% do sangue que retorna para o coração. Está nesse sistema. Entendeu? Então o sistema venoso profundo é muito importante para o retorno venoso. Bem? Então uma oclusão dele dá um sintoma. Então é verdade, por exemplo, se eu quiser operar, posso aumentar essas varizes, professor? Pode, porque a princípio 20% é só o sistema venoso superficial, 80% da drenagem venosa é o sistema profundo, certo? Se o sistema venoso profundo estiver bom, eu posso arrancar sim elas. E se o sistema venoso profundo estiver ocluído, eu posso arrancar elas? Não. Certo? Eu entendo. Operar a variz não é operar o que eu estou vendo. Eu tenho que analisar todo o sistema venoso, superficial, profundo e perfurante. Então aí tem o ultrassom. Quando a gente vai pedir ultrassom para esse paciente, não é para ver as varizes, porque varizes a gente está vendo na microscopia, no exame físico. O ultrassom é para analisar o quê? O sistema venoso. Sistema venoso superficial, sistema venoso profundo e as perfurantes. Entendeu? Porque ele analisando o exame, eu consigo saber se eu posso contraindicar ou indicar um tratamento. Por exemplo, remover essas varizes. Querem bem? Já não são muita coisa. Então, olha só, na perna, sobre insuficiência venosa, existe no membro superior? Não. Né? Varizes a gente trata só na perna. Bom, então a gente vai botar só uma de perna. A safena é a maior vez do corpo de comprimento, tá? Você cai em prova, você vai falar que acaba não. Acaba no interior, é a safena, tá? E a safena é uma veia superficial. Tudo bem? Então, quando você olha nessa perna aqui, ó, desse paciente, eu não estou vendo a safena aqui, a safena está ali passando nessa região. A gente está vendo aqui, peso e costa. Então, o ultrassom vai ver essa safena, isso é insuficiência superficial da safena, é desvalveria da perna. Na hora de operar, tem que tirar essa safena também, não só as varizes. Mas lógico, tem que observar o sistema venoso profundo. E se o profundo tiver o fluido, se eu te remover essas varizes, eu vou estar piorando a perna do paciente, porque ele vai ter fluido entrar na sangue do coração, certo? Professor, mas e se tiver só refluxo do sistema venoso profundo, eu opero essas varizes? Também você poderia operar e isso mesmo, tá? Então, mas isso não tem prazo para vocês responderem, tá bom? Mas pela oclusão, pena de não ter que operar. Fechou? Legal de ter feito, isso é importante. Então, na perna, no mercujor, a safena ela começa no tornozelo, na medial e ela vai até a região femoral. Aqui, ó, é a veia safena e ela conflui na veia femoral comum. A veia femoral comum é a veia profunda. Então, sempre que tem veia perfurante ligando o sistema venoso superficial no profundo, né? Não tem. A safena ela conflui direto com a veia profunda. Mas no meio do caminho nada impede de ter uma veia perfurante aqui ligando a safena com uma veia perfurante. Se tiver uma veia profunda, cada vez perfurante. Certo? Então, o que acontece? Uma cirurgia, se essa safena estiver toda insuficiente, o que é insuficiente? Se estiver com refluxo, ela está toda com refluxo, então o sangue vai subir e desce, eu posso arrancar todas essas sapenas. Poder pode. Mas analisando sempre o que? O sistema venoso profundo. Professor, mas aí foi lógico, eu desenvolvi técnica, eu tenho laser, tem outras técnicas, certo? Mas a princípio a gente não envolvia. Por que a gente fazia de certo aqui a região inguinal e amarra essa veia aqui? Não. Aí o sangue vai fluir só pelo sistema venoso profundo a maior parte agora, certo? É lógico que na pele tem vênus, mas já vai ter as varizes. Bom, é muito comum que bebê no pé, né? Bom, isso aqui seria varizes. Por exemplo, quem veio assim no pé do pantanal? Quem tem? Todo mundo. Não é verdade? Isso. Você não tem, não? Não, não tem. Não faz tudo, não tem quase.
Não, geralmente tem. Mas olha só, isso aí é varizes? Não, isso são veias do pé, certo? São veias superficiais, são, estão no meio da musculatura. Só que elas são fisiologicamente importantes. Então, primeiro que se o paciente chega para você, sabe, mas você vê variz? Não, não é variz. Então, variz é do tornozelo para cima. Certo? E aí, se você faz, eu posso arrancar isso aqui? Eu vou coçar esse fio com as minhas veias do pé. Posso arrancar? De jeito nenhum, porque se você arrancar a fisiológica, você não tem que voltar lá na pele do pé, na musculatura do pé, por algum caminho. Então, se você arrancar essa veinha, tem que aumentar outras vezes. Certo? Além disso, vai ter dor crônica, porque no pé é cheio de terminação nervosa, certo? Então, variz do pé não mexe, tá bom? Bom, aí existe a questão da fisiologia da perna, é muito importante, porque principalmente para paciente duro. Então vocês viram que existe as veias, né, que funciona para dar a válvula, só que na musculatura, como o sistema venoso profundo é muito importante, se o paciente não tem uma musculatura muito boa, ele já tem cansaço também da perna, que simula uma insuficiência de veia. Então, se tem um paciente idoso, que tem musculatura fraquinha da perna, panturrilha, se a musculatura é fraquinha, ela não consegue contrair e mandar o sangue para cima, certo? Então, ele acaba tendo dor que simula muito doença venosa. Está entendendo? Então, entenda que a musculatura da panturrilha é muito importante para o funcionamento das veias. Quando você fizer o dobro, você vai ver que não tem doença da válvula nas veias profundas, certo? Não tem. Aí o paciente tem dor que parece variz. Qual que é a dor tipo? Por exemplo, cansaço, piora no final do dia, o tempo do pé, o edema. Na verdade, o que é? O paciente está indo um pouco no musculatura. Então, vamos ver um videozinho. Os vasos sanguíneos transportam cerca de 7 mil litros de sangue todos os dias. As veias em nossas pernas levam o sangue das extremidades inferiores contra a gravidade e de volta ao coração. Os dois mecanismos mais importantes deste processo são a rompa muscular da panturrilha e as válvulas venosas. Durante a caminhada e o exercício, nossos músculos da panturrilha repetidamente contraem e relaxam. Esta pressão permite que o sangue flua para cima, abrindo assim as válvulas venosas. Quando inativos, os músculos da panturrilha relaxam e o sangue começa a fluir para baixo, fazendo com que as válvulas fechem firmemente e impedindo que o sangue volte novamente aos pés. No entanto, quando as veias apresentam problemas, elas dilatam e impedem o fechamento correto das válvulas. Isso, por sua vez, causa o refluxo do sangue, causando um vazamento do sangue na direção dos pés, que fica acumulado na veia. Se não for tratado, pode levar ao desenvolvimento de uma doença venosa. Os sintomas das doenças venosas variam com a sua gravidade. Os sintomas podem ser coceira, inchaço, câimbras, dor, sensação de pernas agitadas e pesadas. Enquanto isso, varizes também podem se desenvolver. Quando não tratadas, as varizes podem causar inflamação da parede venosa e do tecido ao redor, seguida pelo aparecimento de edema. Além disso, as células sanguíneas podem migrar da veia para o tecido, o que resulta no escurecimento da pele. A forma mais severa de varizes não tratadas é uma úlcera. O principal fator de risco para as doenças venosas é a predisposição. Então, aí, o videozinho aqui será mais ou menos o que eu falei, certo? Tem terminação, tem insuficiência venosa. Bom, aí nós passamos os fatores de risco. Então, o principal é o fator genético, certo? O mais comum é que em mulheres. Então, aqui, na doença venosa, mais comum. Lembra da doença arterial mais frequente faz tudo em homem, né? Ela tende a diminuir um pouco a idade. Como assim, professor? Aí isso aqui é uma interessante. Quando a mulher entra no menarca, todos os órgãos sanguíneos favorecem a multiplicação de vasos e a alteração dessa parede venosa. Tá? Então surge mais projeitazinho. E as reticulares que existem, ela vai ficar mais congesta, vai ficar mais específica. Durante a gravidez pode piorar. Bom, a mulher entra na menopausa, tem mais praticamente já está piorando. Só que aí a mulher faz revolução hormonal. Só que ela vai fazer aqui.
acontece? Pode? Assim que ela para, se ela for crescer, vai piorar as vezes? Não, não piora. Tudo bem? Agora, o que pode piorar? Os sintomas. Por exemplo, a pessoa tem varizes. Então, ela já tem, vamos supor que essa perna aqui, ó. Essa perna aqui, ó, é uma senhorinha bem idosa. Então, ela já tem as varizes, ela tem dor, tem cansaço. Se a musculatura dela já está boa, ela tem mais sintomas. Então, o que acontece? Quando ela era mais nova, talvez ela fazia atividade física, melhor, ela não tinha tanto sintoma, apesar de ter as varizes. Quando ela fica velha, ela se piorou. Não é que piorou as varizes só. As varizes já existe, está doente. Piorou porque o sistema nervoso profundo dela não está funcionando 100% igual desviar. Então, piora o sintoma. Entender? Bem como se ela ganhar peso. Se ela ficar obesa, piora mais o sintoma. Aumenta mais a pressão abdominal, piora mais o sintoma. Certo? Gravidez são alguns fatores de risco que favorecem o desenvolvimento de varizes, certo? Então, se mulher é um fator de risco, né? Gravidez, obesidade. Então, por exemplo, se eu quero pensar em tratar, resolver o problema do paciente, seja ele melhorar os sintomas clínicos ou tem que operar, tem que analisar quais são os fatores que são possíveis de ser tratados. Por exemplo, ela ser mulher, ela tem que mudar, né? A obesidade. Então, aí, dentro da obesidade, tem que fazer o tratamento da obesidade antes de pensar em operar uma veia. Está entendendo? Gestação. Tem que esperar o quê? Passar o momento da gestação. Entendeu? Então, isso é importante. Você já saber a causa, como tratar esse caminho. Então, qual é a apresentação clínica de veia? Olha só. No livro, você vai ver, vai ter assim, dor, cansaço, edema, coceira, mas entenda que esse sintoma varia de acordo com a quantidade de veia e o tipo de veia, certo? Por exemplo, a reticular não vai dar edema, né? Se o paciente tem reticular e tem edema, aí você vai investigar para ver se tem outra causa para o edema, não é pela reticular, é das reticulares. Entendeu? Então a apresentação fica muito ampla. Então, geralmente, como é que essa dor da doença menor? Diferente, como é que eu vou dar ópera quando está sendo doente? O paciente está andando, aí ele sente dor e para, né? Aí ele para, aí melhora, ele anda mais um pouquinho, sente dor. O que acontece na insuficiência venosa? O paciente abre a porta dele, zerado. Porque está deitado, a pressão, ali o nível da pulmão de sangue está no mesmo do coraçãozinho, né? Ou tem risco de dar uma almofadinha na perna, né? Não tem mais nenhum edema, não tem pressão venosa na perna. Quando ele fica em pé, acorda, fica em pé, né? A pressão da perna. O que acontece? Aumenta a pressão venosa. Então ele tem que ter mais cansaço ao longo do dia que ele está ficando em pé, sentado. Pela força da gravidade, na perna, e ó, vai ter. Entendeu? Então ele acorda bem ao longo do dia piorando. Aí ele coloca, ele vai dormir, né? Ele coloca a perna para cima 5 minutinhos já melhora a dor. Então essa é a característica da dor da insuficiência venosa. É importante perguntar se o paciente tem dor na perna, porque dor é o principal sintoma que chega no PS, certo? A dor na perna, você tem que saber diagnóstico diferencial. Você vai perguntar, pode ser uma cirurgia, você tem que saber diagnóstico diferencial. Dá dor na perna de causa venosa por varizes, é isso, certo? Então, como é que melhora a dor? Coloca a perna para cima, melhora? Melhora. Você acorda sem dor? Acorda. O paciente acorda já com dor, não é doença venosa, não. Certo? Assim que ele muda de pé. É verdade? O ideal é dormir, é ter dinossauro e não vai melhorar. Bom, as complicações da insuficiência venosa, varizes, pode ser de várias formas. Mais comum, assim, mais frequente, a trombofibrite, ou seja, trombose da veia, certo? Dessangramento da variz, pode sangrar. Mancha na pele, hematite, escurecimento da pele, tá? Opa. E evolução de úlcera. Essa úlcera é desse jeito aí, ó. Ela é vermelhinha. Diferente da esquerda, que é por falta de sangue, aqui não, aqui tem pulso, vai examinar, tem pulso, certo? Se você observar associado, é presença de varizes. Então, assim, tem varizes. Tem uma úlcera. Você espera o paciente dói? Não, nem dói. E quando é lá, tem 5 anos.
Ó, no da óbvio, quando é úlcera isquêmica, não tem como meter uma úlcera isquêmica de 5 anos, né? Como é que está isquemando 5 anos da perna? Já perdeu essa perna, não é verdade? Então, assim, não é. Então, aqui a úlcera é diferente, assim, geralmente vai ter como zoógeno, né? Vai ter as bebês, então aí a causa da úlcera venosa. Então, a reticular, pode trazer leva a formação de úlcera, a formação de úlcera, o que? Apresentir vezes maior, então, varizes, insuficiência venosa profunda, veia perfurante, certo? Não é veia da pele que vai levar a úlcera. Aí vem uma pergunta importante, olha só. Então, a insuficiência venosa não pode ser apresentada de forma de úlcera, isso pode confundir para você ver. Quem não tem essa aula, fala assim, não, você pode ser leishmaniose, faz biópsia, né? Começa a pensar em várias outras causas, certo? Pergunta. Quando a gente faz, analisa, chegou um paciente, olha só, chegou um paciente e mostrou essa perna essa úlcera. Qual que é a úlcera, qual que é a causa de úlcera mais frequente? Qualquer tipo de qual doença tem a confirmação de úlcera mais frequente? Não é diabetes. É isso aqui. Mais de 70% das úlceras, estatisticamente, causa venosa. Então, se você, eu também, uma história que eu pensei total, né? Quando eu cheguei para fazer exame vascular, eu tinha um ambulatório só de úlcera. Eu falei, meu Deus, o que tem a ver? Isso aí é de dermatologia, né? O ambulatório era, sei lá, um monte de paciente só de úlcera. Meu Deus, eu ia de dermatologia, eu odeio dermatologia. Aí eu descobri o que? Você vai citar, nossa, 70% das úlceras era de causa venosa. Já viu? Então, quando você chegar com uma úlcera na perna, não é caminhar para o dermatologista. É você examinar e ver se enquadra nessa aula de insuficiência venosa crônica. E aí a gente vai poder tratar. Olha, eu vi que dias que você vai e posta. Isso, você vai ver desse jeito aqui. Então, o que acontece? Quando você vai a perna do paciente, a perna do paciente é negro. Você não está ruim na foto, mas você vai ter um monte de varizes na perna. Você vai apertar, ali vai sentir azeite. Entendeu? Então, você não tem insuficiência venosa sem apresentação muito grande, formas de apresentação, entendeu? Mas uma forma da úlcera é complicada é o de úlcera. E aí o paciente chega com úlcera. Ele não sabe nem se é por causa da veia, nem ele sabe. Mas só, porque essa úlcera tem 10 anos, você examinar um monte de varizes. Aí diabetes, hipertensão, outros 10%, tá? Bom, vai avançando aí. No exame físico para variz é muito fácil, até o paciente vai chegar com o diagnóstico, né? O paciente chega para você e fala assim, doutor, eu tenho varizes, aí ele já te mostra, beleza. Aí é o que? O tratamento, mas essa foi o diagnóstico. Ah, eu faço começar você tem varizes. Aí não, você explica, não, você não tem varizes, tem outra coisa, entendeu? Você tem que explicar, porque isso muda o sintoma, o tratamento, dá uns mais estéticos, é outra coisa. Bom, aí, pessoal, está bem tudo bem sobre como que é, o que é uma varize, entender que a apresentação clínica é muito variável, depende da quantidade de veio, do tamanho, da veia. Por quê? Porque esse dia é a classificação. Tá? Você vai fazer o que? Exame físico, classificação clínica. Olha só, a classificação é muito maior do que isso que imagina. Classificação, a insuficiência venosa crônica, ela chama CA, classificação CA. Cada letrinha significa uma coisa que você iria avaliar nesse paciente, de forma clínica. Entendeu? Você é clínico, você está de exame de ultrassom, você não, né? Mas olha só. Classificação clínica aqui, ó, é o C. Clínica precisa observar isso. Entendeu? Então, ela varia de 0 até 6. Classificação clínica. 0 até 6. O 0 é que o paciente não tem nada de importante, certo? Não tem nada de importante. E o 6 é a parte mais grave da insuficiência venosa, que é uma úlcera. Então, esse paciente aqui, ó, voltando aqui, ele tem a classificação CA, você vai colocar qual diagnóstico? Insuficiência venosa crônica, né?
classificação CA seria C6. Qual? No meio inferior esquerdo. Bem. Então, a classificação CA, você vai aprender a parte clínica, que é a letra C. É porque assim, ó, quando a tua entra na parte anatômica, ele precisa do transtorno, né? Mas se importa para você a parte de saber o que é a classificação CA, certo? E você tem que saber a classificação C. Porque baseado nessa classificação, a gente vai fazer o tratamento. Eu fechar o diagnóstico, classificar bem para poder tratar. Mas trata errado. Entendeu? Bom, professor, e essa paciente aqui, ó? Essa aqui, qual é a classificação? Aí você vai olhar, olha só, vai com calma. Tem telangiectasia? Tem reticular? Não sei se é reticular ou telangiectasia, não tem problema. Porque se é reticular ou telangiectasia, a classificação é CA/C1. É tranquilo, entendeu? Agora, não tem varizes, assim, ó. Não tem varizes desse jeito, já é CA/C2, entendeu? Então, varizes é insuficiência venosa, CA/C2. E se tiver edema, C3, se tiver mancha na pele, C4. Então, no dia que tiver complicações da varizes, aí aumenta mais do C. Então, você vai sentar em casa, vai ler essa diretriz, e vai sentar com calma, olhar aqui a classificação CA. A classificação CA é isso, então C1 e C. C1 vai pegar reticular telangiectasia. Variz é C2, se tiver bem é C3, se tiver, não precisa separar A e D, tá? Cor na pele, alterou a cor da pele, tem variz, a pele está alterada, entendeu? Professor, mas vai ter alteração da pele sem edema? Não, porque tem mais junto, porque o edema mudou a cor da pele por causa do edema, da inflamação crônica, vocês viram isso? Lá não. Só que eu não entendo. Bom, quando inflama, então vai ter ferida, certo? Pode ter ferida, pode ter ferida. Só que aí a ferida pode melhorar. Se ela melhorar, ela regride um grau. Deve ser assim. Professor, a úlcera está melhorada. Só usando meia, você curou a doença? Tem que perguntar. Então, para poder fechar essa úlcera, você tem que evitar ela de recidivar. Você tem que tratar a causa. Porque qual é a causa da úlcera? É a doença da pele? Não. É a insuficiência venosa, ou seja, são as varizes. Então, o tratamento da úlcera não é só tentar fechar a úlcera, é tirar as varizes, fechar as varizes. Entendeu? E tratar a causa, são dos cicatriz. Até aí, tudo bem? Bom, avançando. Então, se vocês fizerem diagnóstico clínico, você vai falar assim: professor, esse paciente tem insuficiência venosa, você abre C1, 2, 3, mais assim. Bom, aí a gente vai pensar no tratamento. Se eu quiser fazer um tratamento definitivo, ou seja, vou intervir, vou operar, vou usar laser, eu tenho que avaliar o quê? Primeiro, o sistema nervoso profundo. É importante saber a anatomia do sistema nervoso superficial, não os problemas, certo? Mas principalmente profundo, porque ele contraindica uma cirurgia de forma absoluta, né? Beleza. Então, o exame de imagem entra para isso, principalmente para planejamento cirúrgico. Observe que se você estiver no posto de saúde, você não vai precisar do exame de imagem, certo? Na prática clínica, não. Então, não é para você deixar de tratar uma úlcera venosa, esperar o ultrassom para poder, se você já iniciar um tratamento clínico, né? Você entendeu? Então, o exame de imagem é importante já como fugiu a nossa máquina que pode fazer nessa situação. Bom, aqui, pessoal, a gente vai ter o Doppler, tem uma palavra nova. Fala rápido aí, doutora, essa palavra é segunda, fala rápido. É difícil falar, né? Nossa, eu demorei a aprender a falar, já estou de cara. Já confundou. Você fala errado, né? Aí, lexicografia. Então, quando a gente quer analisar as leis, surge um novo tipo de exame, como eu falei na aula passada. Então, tem um ultrassom, angiodon. O que é a colecografia? A colecografia é uma angiografia, não é? Igual é a radiografia.
Você joga contagem na artéria, a gente joga contagem na veia e cai com o raio-x na escopia, na coloscopia. Na hemodinâmica, certo? Então, esse aqui é a tomografia feita na sala de hemodinâmica. Só o preço do ultrassom. Agora, o ultrassom Doppler, ele é o mais frequente, certo? É mais barato. Então, quando você pede exame na perna, para braço, você pede o Doppler depois que você quiser ver. Não é para pedir topografia, injeção de pastor. Então, eu vou dizer, ultrassom Doppler, eu vou dizer que o meio interior de tal. Mas isso é padrão único? Não, é padrão único, é fotografia. Isso. Só que aí é meio polêmico, porque teve uma época aí, teve um cara médico que botou assim, padrão ouro é ultrassom. Não é padrão ouro. É que botou lá e. Mas essa função de padrão ouro é assim. Você tem que ver se aquilo é viável, certo? Fazer uma fotografia para ver varizes, você não faz. Então ela não é um padrão ouro você fazer. Não é padrão ouro. Mas assim, é um padrão ouro para analisar a anatomia de uma veia, certo? Você fazer uma fisiologia de uma veia, tem como fazer assim, o paciente inclinado a fotografia. Então, acho que talvez esse colega que está na perícia tinha seguidores, ele falou assim, vale ultrassom. Não é bem assim. Você pode fazer uma fotografia, tirar um aparelho, eu tinha um aparelho antigamente, você amarrava o paciente, a prancha, a mesa, ela inclinava. Aí você jogava o contraste com o refluxo aí. É porque se você fizer fotografia deitado, você não analisa o refluxo. Aí eu concordo que não passa a ser padrão outro para refluxo, eu concordo nessa discussão. Mas é porque se você for ver a descrição mesmo da fotografia, ele fala que tem eu li. Tem as técnicas, se quiser fazer uma fotografia de fotografia, mas aí hoje os aparelhos fazem isso. Por que não fazem? Por que o aparelho vai fazer mais essa função? Porque o ultrassom é um excelente exame, aí entra na discussão que ele quer entrar. Um excelente exame para poder ver o refluxo. Pronto, não precisa dar uma questão de padrão ouro. Né? Esse termo acho difícil ter uma prova, sabe? Se cair, você pode pegar várias biografias. E ver qual foi o que usa lá. Ou tem você mudou, o transformador já analisa o quê? Velocidade. Então já começa a ter uma olhada para ver a anatomia. Né? Velocidade. Bom, o que acontece aqui? O que acontece sobre o refluxo? O refluxo é o seguinte: o sangue está subindo, aí ele volta. Como é que eu vou analisar no ultrassom isso, na velocidade? Aí você estudou física, para alguém vestibular? Aí você lembra lá daquele negócio lá, como é tem um negócio assim? Aí, né, assim, tem o S é igual a S0 mais T3, não é? Esse aqui quando tem aceleração, esse aqui quando é linear. Beleza? Então o que acontece aqui? Resumindo, você estudou por causa dessa aula de ultrassom aqui. É verdade. Entendeu, doutor? Quando você classe médica, você vai saber usar aqui. Por quê? Porque no ultrassom a gente analisa o quê? Velocidade. E o tráfego da velocidade é esse aqui, ó. Aqui é a velocidade, é o Y, aqui é V, certo? E aqui é o quê? É o tempo. Cada minuto de segundo que vai passando o exame vai mostrando o gráfico, certo? Então tudo que tiver para cima é o quê? Positivo. A velocidade é positiva. E se estiver para baixo? Então assim, o que acontece? É que é positivo porque em direção ao sentido, está no sentido da nossa referência, certo? E se tiver negativo é porque está contra a nossa referência. Tudo bem? Não é verdade? Por exemplo, se aqui em Porto Velho a nossa referência em direção a Brasília, se quem estiver indo para o Acre, a velocidade vai dar negativa, não é? Porque é no sentido oposto. Quem estiver indo para Brasília, a velocidade é positiva. Bom, então aí o que acontece? O normal é o seguinte: a gente usa a referência à artéria, o sentido da artéria. Então qual é o sentido da artéria? Da perna. Qual é o sentido? Para baixo. Então para baixo é positivo, certo? Então, quando a
veia ela sobe, qual que é o sentido da velocidade da veia? Negativo. Então observe que no primeiro momento ela é negativa, tá certo? Só que o que aconteceu? De repente a velocidade fica positiva por muitos segundos. Por que aconteceu isso? Porque assim, ela começou a subir, aí aconteceu? Ela desceu. E ficou muito tempo sendo ocupada. Então isso aqui é um refluxo. Então você estudou na física lá, o gráfico da velocidade pelo tempo, para gente nessa aula entender o seguinte: quando você olhar um gráfico desse, o Doppler você não vai assustar, você está analisando a velocidade do fluxo sanguíneo nessa região aqui que o médico colocou a amostra, aquele quadradinho ali, onde ele está captando a velocidade. Então ele fica esse pulso, as moléculas que está passando lá dentro, em volta. Certo? Ele desenhou esse gráfico. Então, no caso da artéria... Quanto mais segundo tiver, é maior refluxo. Se o segundo for curto, pode ser fisiológico. Entendeu? Então, na artéria, por exemplo, na artéria, quando eu vejo ela positivada ali, é porque eu estou vendo que está tendo um refluxo da veia. Esse aqui é uma veia. Não, sim, mas se eu ver se na artéria, por exemplo... A artéria, se estiver positivo, está no sentido normal dela. Mas se ela estiver bem aumentada, picos aumentadinhos... Não, aí depende, aí pode ser estenose, aí tem a velocidade de pico sistólico. Ah, tá. No Doppler a gente não analisa pico, na veia a gente não analisa pico de velocidade. Por quê? Porque eu posso apertar sua panturrilha e colocar o transdutor na coxa. Se eu apertar muito forte, a velocidade o quê? Maior. Se eu apertar devagarzinho, a velocidade é menor, concorda? Mas a veia... Na veia. Ah, você não está empurrando? Vamos supor, empurra o colega. Olha só, estou empurrando o colega. Se eu empurrar muito forte, a velocidade é maior? É a mesma coisa, você está apertando o sangue. Mas eu entendi, mas aí a gente não vai ter um bloqueio da panturrilha, que ele vai permitir a passagem de por cada vez. Não, aí você fala um refluxo, se tiver refluxo. Se a veia está perto, olha só, o caminho está livre, certo? Para subir. Tá livre para subir? Certo? Então se eu aperto a sua panturrilha, eu estou analisando a coxa. Se eu apertar de leve, a velocidade é leve. Se eu apertar muito forte, eu estou empurrando o sangue com mais força. Entendi agora. Entendeu? Aí é o seguinte, aí você vai analisar o refluxo. O que é o refluxo? Se a válvula estiver doente. Aí sim, aí vai ser proporcional. Se não tiver válvula, do jeito que eu subir, o sangue também pode descer. Ué. Você joga a garrafa para cima e a gravidade volta, não é? Então o volume de sangue volta. Entendeu? Agora eu estou na pergunta aqui, ó. Eu vou perguntar assim, você, quando é maior, a velocidade for grande, não tem nada a ver com a velocidade para ver. Não interessa para nós a velocidade de ver. O que interessa é o tempo. Porque, fisiologicamente, a doutora aqui ela pode ter um refluxo que não é patológico. Porque você fala assim, ó, se estiver dentro de meio segundo, a saca dela voltou um pouquinho, não é doença. Não pode ficar muitos segundos, entendeu? Tem uns valores que a gente bota como corte para alteração. Não vem o caso sem saber. Mas entender o seguinte, que no Doppler a gente analisa o quê? Refluxo é o quê? É essa mudança de sentido do fluxo. Entendeu? Por causa do quê? Da doença valvular. Aqui a gente não analisa edema no Doppler, a gente analisa o quê? Velocidade. Então quando você está com edema na perna, você não quer saber se tem edema mesmo, você está analisando a doença da veia. Porque o edema, se você quiser analisar volume, aí você pega esse exame aqui, eletrografia, que não faz lugar nenhum. Né? Se você faz, é como um lugar de pesquisa. Tem hipertrofia um produtinho, mas você não vai medir. Tem por que você pedir assim? Porque ele é apenas para falar assim, ó, você tem realmente um edema. Então, de veia, só isso. Aí você faz o cacete, entendeu? Mas é bom para quê? Aí tem as indicações, porque o paciente pode chegar para você e falar que tem edema e não tem. Você olha, você examina. Mas existe, esse é um problema de estética, entendeu? O paciente mais chato vai não fazer. Seria isso. Mas não é para isso. Na verdade, a tomografia, ele não dá o objetivo do edema, porque o cacete você vê lá no exame físico, beleza. Mas ele é o quê? Subjetivo. Então, por exemplo, o colega aqui inventou um chá. Fala um chá de alguma coisa que você pode tomar aí. Camomila. Vamos lá, camomila. Isso, camomila é bom. Aí a doutora quer provar, ela quer comprovar que camomila melhora o edema nas pernas. Aí o que ela faz? Pede das duas colegas. Uma toma chá de camomila e a outra toma um glacê. Um chá de outra coisa. Quer começar com sabor. Aí beleza, aí você vai fazer o quê? Um estudo, um desenho, um estudo. Aí o desenho vai ter o quê? Vai ter tomografia. Por quê? Não é só o cacifo que vai servir.
para poder provar que o tranquilo é bom. A plasmografia, aí ela faz a plasmografia ela, antes e depois da camomila. Primeiro mês, segundo mês, faz o jeito que você quiser. Aí você viu que a plasmografia dela melhorou, porque ela tinha insuficiência venosa, certo? Tinha insuficiência venosa também. A outra melhorou, então quer dizer que ela tomou remédio, o chá camomila resolveu. Então você comprovou que o chá camomila, se tiver um N de pacientes, né, tratado, tem o MTP para isso, você descobriu que o chá de camomila melhora o tempo. Aí você começa a vender o chá de camomila para. Entendeu? Então você faz uma grafia mais fácil de uso. Mas ele é nada do que? Volume. Entendeu? Tem uma técnica que eu não vou entrar na discussão de como fazer. Analisando volume, não é velocidade, certo? É inchaço. Como aqui? Tomografia e ressonância, ele serve para quê? Para a gente ver algumas causas que levam de forma secundária ao desenvolvimento valência. Então, câncer pélvico, piorar lá, vai ser outro capítulo. Flebografia, então, é aquela discussão, né, que é uma arteriografia, é uma angiografia realizada através de uma função na veia. Esse que a gente vai ver na PDT. Eu vou falar de novo, vamos passar aqui. Tá? Resumindo o quê? Insuficiência venosa é novo, certo? Entendeu? Não é só novo. Certo, doutor? Para falar você vai ser verdade com a tomografia, não. Para baixo, não. Plasmografia também, na prova cai no X lá, tá. Vai chegar na aberta. Vai lá no X, hein? Não, as questões objetivas eu posso falar de plasmografia, mas não vai ser na aberta, né? Não vai ser na aí, professor, quando o Douglas ele vai analisar o fluxo, né? Aí ele vai mostrar refluxo, mostra obstrução também? O Douglas mostra obstrução também. Então mostra refluxo e obstrução? É isso que pegar, né? Mostra obstrução também. Qual é a velocidade da obstrução? O que acontece no gráfico construído? Olha só, a gente está olhando a obstrução, certo? Aí eu vou andando, tem velocidade positiva, certo? Aí eu cheguei na parede, qual vai ser a velocidade? Zero. Então no gráfico a velocidade zero. Você fica apertando, não vai descendo. Bom, aí então a insuficiência venosa, então você vai olhar a endoscopia, certo? Para ser. Eu já diagnóstico de insuficiência venosa, você tem que olhar o paciente. Pode olhar a foto, na foto aqui a gente já consegue ter uma ideia, certo? O que eu falei? A insuficiência venosa você quer classificar, não é? Então você olha ali, a primeira, tem reticular e angiocasia, é qualquer. C1, a segunda, C2, a terceira já tem um edema. Olha lá, uma perna maior que a outra, C3. Aqui já tem alteração de pele, C4. Aqui já teve uma úlcera que cicatrizou. E ali tem um ulcerativo, C6. Então, pessoal, é o seguinte, tem essa apresentação do trabalhar e a gente vai para o tratamento. Então, essa parte vai para a aula. E aqui vai gerar um certo grau de confusão. Porque, olha só, quando a gente está falando de veia de refluxo, o tratamento, se eu comprimir essa veia, olha só, se eu comprimir uma veia que está doente, refluxo, eu direciono esse fluxo para as veias competentes. Então, por exemplo, ela direciona sempre o quê? Fluxo para cima. Mesmo se a veia for incompetente, no final, a compressão da meia, ela se fica graduada de forma que a pressão daqui ela é maior do que dessa região. Então, a meia elástica do sinal é dessa forma. Ela é graduada, entendeu? A pressão aqui é diferente daqui, é diferente daqui. Cada região ela é musculada de forma contínua, mantendo um grau de pressão diferente. Não é só o diâmetro, entendeu? Podemos dizer que a pressão é entendeu? E a pressão é maior aqui do que em cima. Então, ela tende a comprimir a perna uma direcional de forma ascendente.
o sistema venoso superficial com o sistema venoso. Então, olha só, vamos pensar. Na primeira segunda, tem vantagem para escrever lá? Não, a primeira coisa que você olhar, às vezes, elas não tem você ter edema, tem que puxar. Então, elástica para quê? Edema, tem sintoma. Então, todo mundo que tiver aqui, ó, sintoma do C2, C6, eu posso escrever. Entendeu? Os elásticos, você não tem tratamento sim, mas de C2 até C6. Tá entendendo? Compressão, ou seja, terapias compressivas. Certo? Uma forma delas é a meia elástica. Então, a meia compressiva ela usa drenagem superficial para profunda. Geralmente ela direciona no fundo. A gente vai mandar o sangue para mim, porque são coração. A cabeça vai apertar, e aí eu ia diminuir o vai gerar mais um aumento da pressão na minha cabeça. Não, assim, certo? Porque ele vai direcionar, você tem que sair para outro lugar, né? Ele vai direcionando para aquelas vias que estão perdas, se tiver uma concluída, ele direciona para ficar perto. Aí muitas vezes, se o cerebelo está profundo, está ocluído, ele vai direcionar para algumas vezes superficiais e para outras profundas que existem, entendeu? Mas a tendência é sempre mandar em direção ao cerebelo profundo. Mas lógico, vai para o cerebelo superficial e continua subindo. E nas vias superficiais acima da meia. Mas ele tem de mostrar o fluxo natural. Então, a terapia compressiva, ela pode se dar de que forma? A gente tem a meia elástica, certo? Aqui nas vezes a gente dá um nome, a gente usa meio de média compressão. Aquele de 20 a 30 de mercúrio, essa pressão, certo? De 20 a 30 de mercúrio, a pressão. Eu poderia usar uma pressão de 120? O que é muito, doutor? O que acontece se usar 120? Não, se usar 120, é a mesma essa história do coração. Você vai necrosar a pele, porque a perfusão vai diminuir, né? Você está empurrando, você está dando que ir. Então você vai esquentar a perna. Isso. Então, por exemplo, o paciente ia dar óbito. Pode ser entender aí. Se eu soubesse a pressão, se eu coloquei uma pressão baixa na óbito, eu não palpei o pulso, bem vai cuidar, pode chegar com a pressão do sangue. E aí? Você faz o paciente perder perna. Já tem caso assim, médico do lado, pressão meio elástica, não palpa o pulso. Não esqueça de examinar, tem que palpar a função do paciente para ver se é venosa, porque senão é da alta. Então, a terapia compressiva ela é contraindicada em quem? Quem tem doença arterial periférica não tem pulso. Isso é para popular que tem medo. Certo? Mas para vocês não é disso. Né? A vida prática, ó, se não tem pulso, você não tem que ficar. Aí tem livro que fala até 0,9 de TV, ou seja, né? Você fala que você tem lá 0,9. Bom, existem várias outras formas de competir. Tá no urina elástica, tá no urina elástica. Tem um negócio chamado bota de unha. Bota de unha, ela parece um gesso, certo? Mas é um curativo, tem uma função para outras coisas, mas ela é elástica. Agora, você não vai usar, por exemplo, tem várias. Você vai confeccionar esse curativo para quem? Para quem tem úlcera. Entendeu? Então você prescreve uma volta de unha para quem tem úlcera. Aí a pessoa vai trocando esse curativo cada feridinho, a cada 4 dias, pode prescrever de 4 a 7 dias, mas a cada 4 dias é bom você estar trocando. Vai prescrever, ideal é fazer por saúde, só que técnico lá para fazer material para fazer esse curativo. Certo? Depois que cicatrizou a úlcera, meia elástica. Entendeu? Por quê, professor? Eu poderia prescrever a meia elástica direto? Poderia, se eu pudesse. Você tem que fazer algum curativo, botar uma base de proteger. Entende bem? Eu poderia usar meia elástica? Poderia usar a tabula? Poderia. Qual é o problema de usar a tabula? É que você sabe usar a tabula em você? Você sabe enrolar? Não, então. Como é que você vai exatamente fazer? Você tem que saber, tem que ensinar. Certo? O problema da meia elástica também, se for um paciente obeso, você consegue dobrar? Tem algum familiar, tem calçador de meio. Esses detalhes. Bom, então assim, não tem nada com a insuficiência venosa, a terapia compressiva é importante, ela faz parte. E o tratamento o quê? Medicamentoso. Certo? Então, essas duas coisas são muito importantes. A terapia compressiva é medicamentoso. Mas o medicamentoso, são os denotantes completo autônomo, o medicamento que promete no inchaço,
permeabilidade capilar, são remédios para isso, não tem resolve. Então, por exemplo, você percebeu meia lá, remédio, não é só na meia, esses pacientes aqui, não vai curar a úlcera, tá? Você precisa de uma medida compressiva. A medida compressiva tem melhor resultado, entendeu? Mas se o remédio é auto-inflamante. Por exemplo, poderia usar remédio naquela situação de reticular, que a paciente tem umas coceiras na menstruação, não. Mas botônico melhor, entendeu? No outro paciente com varizes pode melhorar um pouco mais o sintoma, entendeu? Mas assim, começou a ter edema, meia elástica tem utilidade. Varizes grandes também, por quê? Quando tem essa tortuosidade, entenda que o sangue ele pode estar fazendo estase, pode estar parado. A estase faz parte da trilha de bicho, da trombose. Aí o paciente pode ter uma flebite ali, tromboflebite. Então usa a meia elástica e diminui esse risco de trombose nessa vez, entendeu? Então, o tratamento qual que é da insuficiência venosa? É uma terapia compressiva, com uma terapia medicamentosa, a combinação dos dois, certo? É lógico que você tem que analisar cada caso, né? Se uma dessas não vai ter igual ao uso do paciente, porque não é barato. Hoje o paciente colocar meia elástica pagou 350, certo? Mas está tudo dando o paciente do SUS que ganha um salário mínimo. Um venotônico bom é na faixa dos R$100 e poucos, certo? Por mês. Então você vai prescrever o venotônico pro resto da vida para um paciente desse até operar. Eu vai prescrever meia elástica. Por quê? Mais seja mais caro, meia elástica dura mais tempo, né? Então o remédio vai durar um mês. Então tá caro, tá? Meia elástica. Então, é isso. Tratamento clínico, então lá por saúde, vai prescrever uma terapia compressiva e um venotônico, certo? Sendo que a volta de uma é bom para o C6. Quando está aberta, a ferida ela vira C5 depois, se você trata do cortamento, certo? Ela regride, vai curar. Bom, o paciente pode fazer atividade física? Deve fazer. Deve ser dele. A atividade física não vai piorar às vezes, certo? O que está ali como repouso? O repouso relativo é o seguinte: no C6 é o paciente que vai ao obeso, certo? Aí não tem dinheiro para comprar meia, aí o que você faz? Você fala assim, olha, você vai fazer dieta mais restritivo, né? Não tem dinheiro para ir fazer exercício. Aí você pode colocar a caminha para cima, 2 horas, um pouquinho. O paciente tem condição de comprar meia, tem esses pacientes, tá? Então esse repouso aí para C6 acontece, nesse caso. Não é nada bom, porque no médio prazo vai resolver muita coisa. Isso é descrito no livro, tá? O ideal é evitar essa situação, né? Evitar, então aí já vai resolver. Então, assim, existem vários remédios, cada um promete agir de uma forma. Certo? Então, aquilo ali é o tratamento clínico, certo? Atividade física, controle físico, movimento e terapia compressiva e medicamento. Bom, eu não estou um pouco, vai voltando, tá vendo? Bom, aí depois, pessoal, você vai tratar esse repouso, vai ficar vascular pode pedir ultrassom, você já pediu para chegar e vai olhar o ultrassom e isso vai definir junto com o paciente. Você tem que analisar o paciente e o exame, né? Talvez seja definitivo, mas... Qual é o objetivo, então, do tratamento definitivo? Quando está livre das veias, né? Poderia arrancar essa veia. Esse é o objetivo, arrancar. Então, aí, arrancar através da cirurgia, já arranca, joga fora. Então não volta. Cirurgia nova, você deixa você ver. Não volta, foi comigo. A cirurgia é arrancar mesmo na veia. Aí tem outras modalidades, que é otomia sandeira. Ou seja, oclui a safena, oclui as varizes. Então não é arrancar só, então vendo só. Por exemplo, olha essas varizes aqui, ó. Eu poderia arrancar. É só para que arranca a safena, faz um fiozinho de aço ali, ó. Amarra a safena aqui em cima e puxa, sai cortando a coxa toda, igual uma banda de peixe para arrancar essa safena. Igual a cirurgia cardíaca. Porque eu não vou usar a safena como enxerto, como conduto. Certo? Na cirurgia cardíaca você talvez tenha usar a coxa, um corte na coxa para tirar a safena. Já que lá é outra técnica, né? Para usar para o coração. Não pode traumatizar dessa coisa. Então, existe a cirurgia, a gente arranca a safena, arranca as varizes. Quando a gente arranca a safena? Quando a safena é insuficiente, então a gente tem que arrancar aquilo que é doente, certo? Então, o que é uma safena insuficiente? Que é terrível.
eu analiso as maiores do supercentro, essa pena é uma máquina parda. Se a sua suficiente, eu tenho que arrancar ela, se ela tiver suficiente, se ela tiver boa, eu não só as varizes. Certo? Isso é importante. Nas varizes, pode usar, se for mais pequeno, reticular, pode diminuir o tamanho, pode usar a agulha de crochê para arrancar. Então, porque a agulha de crochê tem esse formato de anzol aqui, você faz um cortezinho na pele e vem arrancando, igual o cataminhoca. Tá? Vou mostrar um videozinho para vocês. Esse vídeo tá ruim, mas é mais ou menos dessa forma aí, ó. Você faz um corte pequenininho, vem que a pista passa a agulha de crochê, vem que a pista arrancando as veias, ó. Só isso. Só que aquele não é variz, é reticular, entendeu? Você faz corte pequenininho. Quando a veia é maior, você faz um corte maior. É igual essa porta, entendeu? Essa porta com uma criancinha é grande, não é verdade? Você pode fazer uma porta pequenininha, ela passa. Então, assim, é uma coisa cicatriz, né? Estética. Então, entendo que a cirurgia é uma forma de tratamento, certo? Então, existem as outras e a cirurgia arranca. Aí existem as formas de oclusão, de fibrose de veia. E aí tem o laser. O laser, pessoal, é uma luz, certo? Uma luz transmite calor. Então, por exemplo, você colocar a mão, essa lâmpada de LED, mas você lembra aquela lâmpada que está descendo? Né? E colocar na mão queimava, não é? É verdade? Então, é uma fonte de calor. E a luz, o laser transmite calor, certo? Então o calor do laser é para queimar as veias. Então, a gente existe o laser, que é um cateter que a gente joga dentro da veia, é um cateter coisa aqui, ó. Só que na ponta tem uma luzinha. E aí você vem queimando e vem puxando essa fêmea. Você passa o laser e vem queimando. Então entenda, eu não estou arrancando, estou queimando. Pode queimar a pele? Pode. Porque transmite calor, pode manchar, então tem mais complicação, então você tem que analisar o que é bom, como usar, isso é um pouco para a prova, porque existe esse tratamento, tá? E existe o laser e radiofrequência, os dois são através de cateterismo, você funciona a veia, a ultrassom, a veia safena, e passa esse cateter. A radiofrequência é igual micro-ondas. Então nesse cateter aqui, ele emite, todo o cateter irradia calor e vem ocluindo o vaso, certo? Queimando. E a radiofrequência, no laser tem na pontinha uma luzinha e queimando. Eu vou ver um videozinho aqui para vocês entenderem. Então eu funciono, faço um introdutor na veia, olha o cateterismo. O ultrassom eu vou saber aonde começa a safena. Eu posso queimar a femoral superficial, femoral comum. Eu preparo o cateter centímetros antes de entrar no femoral comum. Se não queimar, não é comum. Eu vou botar uma PVT para você. O glúten, então a hora ele já queima, ele já cicatriza essa veia, é na hora, entendeu? Então esse é uma radiofrequência. O laser, a diferença é que o laser ele vem queimando através da ponta, entendeu? Só isso. E a radiofrequência não tem o centro centímetro que vem cozinhando, então no final você vem puxando, ela vem um pouco, entendeu? Então entenda que aqui não é trombosar sangue. Lesionar endotélio, lesionar médula. Então você tem que tomar cuidado, porque ao redor também pode queimar. Então se a pessoa é muito magrinha, se você não fizer muito exercício, se você jogar soros, eu tenho uma técnica. Eu acabo queimando a pele para você, porque transmite calor. O aparelho não é preciso só na saber, certo? Então existe laser, frequência, e existe o tratamento também com espuma. O que é uma espuma? Uma substância que irrita a íntima, chamada íntima da veia, e aí ela acaba cicatrizando. Quando o paciente usar meia elástica no seguinte, usar logo depois que faz a aplicação de espuma, e irritou aquela íntima, e aí ela cicatriza, ela fibrosa na parede na outra veia. Certo? Então como é que funciona? Vamos ver aqui, ó. Mais ou menos desse jeito aqui, ó. Se eu espuma então ajeitadinha reticular, é a aplicação. Vazio estético, a esteroterapia tem um bom resultado, certo? Então, a esteroterapia é para vaso menorzinho, mas para vaso grande,
pode fazer também esteroterapia. A espuma, como é que é a espuma que você faz? Você mistura um detergente com ar, não é? Quando você é criança. Né? Você não balança, você mistura um ar com detergente. É a mesma coisa. Pega você uma com ar e outra com celulose, certo? Aí vai com a agulha ali já, ó. Funciona lá na safena do paciente, certo? Não é bem assim, usa até que para mostrar para você. Ele jogou já a substância direto na veia, certo? Então, o osmose detona toda. E aí, você coloca a meia elástica, o paciente usa vários dias dessa meia elástica para poder cicatrizar. O cérebro já fechou, ela já muda até a cor, já faz um vaso espasmo da veia. Aí depois você prescreve a meia elástica e já usa essa meia elástica. Vai fazer anestesia? Doutor, eu não uso mais aquele do gel, menorzinho, né? O scalpo. Então, voltando aqui. Vamos organizar. Então a gente está na situação seguinte, classificar o paciente, certo? Você classificou o CA e o seu tratamento clínico. Aí vamos pensar assim, o que eu preciso operar? Certo? O que é doença? Isso é importante. Você vai lá no UBS, paciente CA, até para convênio, tá? O CA C1, você vai mandar para o especialista para ver se ele vai fazer esteroterapia. Esteroterapia é aplicações na vez para pensar. Para formar de segunda, tem várias substâncias, depois vocês vão ver. Mas é mais para estética. Certo? Então, por exemplo, está no posto de saúde. Você vai fazer isso, vai caminhar para o SUS, para o vascular para o SUS, fazer jeito. No convênio também nem cobre, geralmente. Tá? No convênio nem cobre. Mas o que interessa é que tem sintoma que atrapalha a vida do paciente, certo? Para esse AC2 em diante. Então você vai perceber elástica, monotônica. E aí o vascular, ele vai fazer ultrassom, e aí no ultrassom ele vai saber o que vai ter que ser feito. Então ele vai analisar se tem um nervoso superficial, se tem um nervoso profundo. Certo? Você vai falar, o seu nervoso profundo está bom, vamos indicar se tirar. O que ele vai tirar? Aí ele analisa no sistema nervoso superficial, ele vai analisar para você essa magna, parte de cada perna, mais as analisas, certo? Eu analiso essas três coisas. Se a perna magna, se a perna larga, se tem varizes. Certo? Mais ou menos. O que tiver de insuficiência, ele tem que tratar. Então, você precisa fazer cirurgia, tudo que tiver insuficiente. Certo? Quando eu tiro a safena, tem o nome da técnica, a extração, não é extração da safena, mas não é extração de safena no quarto, tá entendendo? A prova vai colocar, cirurgia, deixar a safena, mas não é extração da safena. Aí a exerese de varizes, você tira as outras varizes. Professor, eu tenho que usar laser, você vai fazer o quê? Essa é terapia do laser, certo? Desculpa, terapia não. Do laser ou por radiofrequência. E a outra é a esteroterapia com uso escuro. Então a gente tem essas quatro opções de tratamento: cirurgia, esteroterapia, laser e radiofrequência, certo? Mas eu toco quando usar, você saber disso. Olha só, não comprar, não prova de receber. Mas é bom você estar numa vida. Saber as complicações de tratamento, complicação, esse cai no seu edital. Mas é algo muito mais específico que o cirurgião vascular. O importante é vocês saberem que tem que classificar esse AVC no ACC, saber como tratar clinicamente e quais são as possibilidades de tratamento. Tá bem? Qual que é a estratégia lá lançada pelo cirurgião vascular? É analisar o seu nervoso superficial e o seu nervoso superficial, ele sabe na marca parte para ali, certo? Aí ele vai ver qual que é a melhor técnica. Aí, pessoal, é o seguinte, o paciente tem, vamos supor que o paciente é todo zoado, certo? Ele tem essas varizes, úlcera, e tem angiectasia, quer tratar tudo. Como é que eu trato? Você vai tratar com maior gravidade, com menor gravidade desse paciente. Então você não vai fazer a aplicação, preocupar com estética, você vai tratar a doença. Certo? Então, por exemplo, o paciente tem isso, aqui ó, tem úlcera, eu vou pensar em ver se adequa a cirurgia, se adequa a estudo, certo? Ou laser, frequência.
Aí, mas ele tem uma telangiectasia. Não, você não vai tratar da telangiectasia agora. Depois, se resolver o problema principal, a gente vai para a externa. Sempre assim, tá? O tratamento sempre é de maior calibre com menor calibre. O que mais? Analisar a idade do paciente. O paciente tem 80 anos. Você vai fazer cirurgia? Não. Entendeu? Mas pode fazer da é outras técnicas, 44. Não sou todo posto de saúde, não tem vascular para fazer tratamento. Aí o paciente é obeso. Não, você não vai trabalhar com vascular tratado. Certo? Você não vai operar. Ah, você não vai fazer esse tratamento. Não vai fazer esse tratamento. Você vai tratar no posto de saúde esse paciente e encaminhar para o ambulatório de obesidade. Entendeu? Não peça nenhum ultrassom para ela, não sei se for trombose, porque não vai dar esperança. Entendeu? Assim, ó, tipo, obesidade trata primeiro a obesidade, depois, né, junto com a evolução menor, você vai tratando completamente. Mas não vai ter cirurgia nada nessa fase. É importante. É muito comum no saúde já encaminhar para o paciente. Não, não é assim. Já nessa parte já pode triar esse paciente. Show? Alguma dúvida, pessoal? E para ela de trazer para o senhor, posso operar? Por exemplo, posso operar essas telangiectasias? Deixa eu voltar aqui. Ah, eu poderia operar? No caso não tem como, né? Poder pode, mas aí você é mais caro que anestesia, a anestesia. Não dá para fazer sem anestesia. Mas às vezes leva o terapia sem anestesia, então por isso que poder fazer essa terapia. Mais barato o paciente. Mas se fosse fazer cirurgia, é possível, mas assim, você não vai ver arrancando, você vai lesionando, né? Tudo bem? Então, muda aí. Qual que é a referência? A diretriz de sucesso da nossa prova, tá bom? Fechou? Fechou. Nossa, não tem aula ainda. Você não tem aula não, né? Você não vai dar, não. Você não vai dar. Não vai ter, porque é dia 12. Isso não sabe, mas parece que você... Nós vamos passar por vitória.